Bem-vindo ao canal Escatológico. O vídeo que segue, pessoal, é a live que fiz aí, tive a honra de participar da live do canal Inteligência Natural. Então é um canal, uma referência no que diz respeito ao tema da Terra bíblica, imóvel. O vídeo tem muita informação a respeito do tema e de outras coisas mais relacionadas aí aos últimos dias em que estamos vivendo. Segue o vídeo. Segue a live. Fala galera, beleza? Aqui estamos, uma boa noite a todos. Eu já acompanho o canal do Pedro há um tempo, admiro o trabalho dele, ele é muito bom no que ele faz. E é o convidado de hoje para a gente bater um papo, conversar, pessoal, sobre os assuntos que a gente já gosta, a gente já conversa, né? Questão da Terra plana estacionária também. Pedro tem muitos vídeos sobre este assunto. E eu estava até conversando aqui com ele. Como o canal dele é o canal escatológico, escatologia, né? É basicamente o estudo das coisas finais, dos eventos. Vai ser muito bom conversar com uma pessoa que tem um canal voltado para essa temática, para essa discussão também da questão aí dos sinais, né? Tem muita coisa estranha acontecendo. Vocês pediram para eu falar sobre esse monumento aí da ONU, que muita gente está associando com a imagem da besta. Será que é? Será que não é? Então a gente vai discutir essas coisas também na live de hoje. Uma boa noite a todos que estão aí, ficaram esperando. Halen Alves, obrigado. Fiel Escudeiro, Mike Engino, Ívia Cristina, Ezequias Araújo, Marcial Garchal, de Santa Catarina, Piauzinho, Santa Catarina, um abraço. Fernando Moreira, o Válido, Costa Salt, Nice Barella, Ricardo Alves, e o pessoal tá chegando. Daqui a pouco eu leio os comentários de vocês, a gente responde as perguntas. Tá? Hoje nós temos um convidado, então eu quero ser bastante objetivo, né? Para a gente ter um bom tempo aí de fala para ele, tá certo? Então, pessoal, muito obrigado, uma boa noite a todos. Muito obrigado, irmão Pedro, por aceitar o convite. Eu vou passar a palavra para você se apresentar aí para o pessoal. O canal dele chama-se Canal Escatológico. Eu vou pedir para o Halley, por gentileza, colocar o link do canal dele aí no chat para o pessoal se inscrever lá no canal, acompanhar também, tá? Dá uma força. Eu vou passar a palavra aqui para o Pedro. E eu vou te passar a palavra, Pedro. Você se apresenta, manda um salve para o pessoal. E eu já vou começar a te fazer uma pergunta para você discorrer aí para nós. Como eu coloquei aí, né, no título, Live dos Últimos Dias, essas coisas estranhas que estão acontecendo no mundo, você entende que são sinais, sim, dos últimos dias, ou isso é um exagero? O que você acha? Irmão Pedro, tá com a palavra, hein? Boa noite a todos que estão aí nos assistindo, que Deus abençoe com a graça deles a cada um de vocês aí, da família, né, porque estamos vivendo realmente dias perigosos. E, com certeza, irmão, isso aí são sinais do fim dos tempos. A ONU foi criada como um instrumento do anticristo. A unificação, né? Eu lembro o seguinte, eu sempre tento contar esse fato, sabe? Na época que eu estudava Direito, eu ainda era estagiário, eu estava conversando com um amigo meu, um sujeito meio cético, né? Ele hoje é promotor de justiça. E eu estava conversando com ele, e isso na década de 80, né, gente? Não existia nem se imaginar esse negócio de internet, né? Era uma coisa assim, né, totalmente fora da realidade, né? Os Jetsons, você conversar assim, ó, isso não existia. Aí eu falei para ele, você sabia que vai ter um grande abalo no sistema econômico e que a moeda, todas as moedas do mundo serão transformadas em uma moeda apenas? Eles vão acabar com o dinheiro de papel e vai ter moeda eletrônica. Eu falei isso para ele. Ele olhou para mim, tá maluco, cara? Que nada a ver. Rapaz, aguarde-se. Quem viver, verá. É isso mesmo que vai acontecer. Porque eu falo isso com base na profecia bíblica. E a profecia bíblica é a prova de que a verdadeira palavra de Deus está aqui em nossas mãos. É a Bíblia Sagrada. Certo? Porque os profetas aí, Nostradamus, esses caras, né? Isso não tem nada a ver com a realidade, né? A Bíblia, ela traça
períodos históricos, a visão de Daniel, né? Que Daniel teve a profecia daquela estátua, e tudo isso vem se cumprindo. Vem se cumprindo literalmente. Literalmente. Por isso que eu comecei a estudar e me tornei um dispensacionalista no que diz respeito à profecia bíblica. Porque tudo se encaixa. São peças de um quebra-cabeça. Por exemplo, no século XIX, tá? Muitas pessoas, muitos crentes, cristãos, que estudavam a Bíblia, eles tinham certeza que na visão literalista da Bíblia haveria a restauração do Estado de Israel. O povo vai se reunir de novo ali na Palestina, e zombavam dessas pessoas, né? Muitos céticos diziam, não, isso é tudo simbólico, rapaz. Mas aí, em 1948, aconteceu. Né? Então, nós vimos aí trechos de versículos bíblicos, né? Então, tem um versículo bíblico, aí você lê o versículo, tem um lá em Ezequiel 48, que fala de Gog e Magog. Então, um versículo, né? Lá, no versículo diz assim, que Deus iria reunir a nação dos 4 ventos da terra, que estavam dispersos. E aí vem outra profecia dizendo a respeito da invasão de Gog e Magog, quando, durante os primeiros anos da grande tribulação, Israel será invadida. Né? Então, tem isso. Né? Agora, o que nós vemos aqui, né? Essa estátua, isso aqui é justamente o quê? É uma mensagem, né? Uma mensagem aí daqueles que estão comprometidos com o governo do anticristo, e realmente está aqui, ó, em Apocalipse 13, né? Vejam só, porque Cristo, diz a Bíblia, que ele vai reinar com um cetro de ferro, né? O milênio, ele vem aqui, né? Porque o pecado desvirtuou tanto o ser humano que apenas Deus, né? Cristo tem que vir aqui para poder restaurar todas as coisas. Então, vejam só, é isso aí. Né? Então, eu vou ler aqui capítulo 13. Então, isso aqui que eu estava lendo foi justamente um presente do governo do México, dizendo que ele é o guardião, esse boneco Sim. aí, ó, é o guardião da paz internacional. Quer dizer, o anticristo sempre quis imitar Deus. Porque a palavra fala que o príncipe da paz é Jesus Cristo. Ele é o príncipe da paz. Ele vai reinar com cetro de ferro e ele vai reinar e trazer paz, a paz milenar, durante um período literal de 1000 anos após o término da grande tribulação. Né? Aquela história lá que a gente já conhece. Na minha visão literalista. Eu acho que essa que é a visão que concorda com os tempos em que vivemos. É porque o homem não está melhorando. Então tem a visão lá dos pré-milenistas, que eles falam assim, que o evangelho vai ser pregado em todas as nações, e todo mundo vai se converter, vai todo mundo ficar bonzinho. Mas não é isso que a gente vê, não é? Pelo contrário, nós vemos as nações sendo fechadas para o evangelho. Temos aí está piorando. Está piorando. Temos aí um cara, que ele é aí do tribunal, né, que você sabe qual, que ele proibiu, por exemplo, a pregação do evangelho aos índios, aos indígenas. Né? E Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, é uma coisa, né, que nós vemos aí, tudo está caminhando para esse cerco, né? A perda da liberdade, certo? Nós temos agora aqui, né, podemos falar de um monte de coisa, mas vai chegar o tempo, rapaz, que não vai ter essa facilidade nem da leitura bíblica. Né? E aqueles que zombam da Bíblia vão ficar doidinhos. Eles vão procurar, né? Poxa, né? Vamos lá pesquisar. É igual naquele filme lá, Deixados para Trás, né? Que o piloto lá, ele ficou para trás, aí vai lá, pega a Bíblia surrada da mulher e começa a ler, para começar a entender. Mas a gente tem que ser, né, o contrário disso, né? Nós temos que fazer essa leitura, né? Então é isso, não sei se eu respondi a questão, mas aí está em Apocalipse 13, tá? E aqui, ó. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, Sim.
E a sua boca com uma boca de leão, e o dragão, que é o demônio, né, deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. Então, nós estamos caminhando para isso. Né? O anticristo vai receber poder, trono e grande poderio. Ele vai sentar em um trono. Um trono que eles vão construir lá, reconstruir o templo, né? Ele vai sentar no trono se dizendo Deus. Né? É isso que ele quer, a adoração. Isso é uma figura bem emblemática, né, dos tempos que nós vivemos. É a fera vindo para cima de nós, né, com a boca aberta, sedenta de sangue. É isso aí. O que nós estamos vivendo hoje. Certo, irmão Pedro, obrigado pelas palavras. Então, assim, eu também já ouvi muito, com certeza. Eu fui criado, né, na igreja evangélica, na Assembleia de Deus, inclusive, e eu ouvi muita gente de falar que muita coisa que estava ali em Apocalipse e tal é figura de linguagem, não, isso aí não é literal, isso aí não sei o quê, exatamente isso que você falou. E assim, eu fiquei admirado com esse monumento aqui, na nossa cara. Os caras estão esfregando na nossa cara que, primeiro, eles leem a Bíblia, eles conhecem as Escrituras e a coisa está caminhando. Essa figura, essa quimera, esse monstro aqui, né, é a descrição da besta de Apocalipse mesmo, cara. Chega a ser até engraçado. Eu fiquei olhando isso, eu fiquei assim, cara... mais claro do que isso, eu acho impossível. Eu acho que, tá muito na cara, muito na cara. Agora, já que a gente também, né, Pedro, a gente também discute a questão de forma da Terra e etc., a própria Bíblia, ela nos dá a entender que quando a gente estiver se aproximando desse tempo do fim, né, do advento do Messias, da grande tribulação e etc., verdades viria à tona, né? Coisas seriam reveladas. E a gente sabe que desde de 2015 para cá, esse assunto formato da Terra, o assunto Terra plana, ele pegou essa força que está aí até hoje. Um monte de canal falando, espalhou muita polêmica, muitos ataques também à ideia da Terra plana e tal. Dentro dos seus estudos, você entende que o mundo, porque eu acho que em todos os continentes, né, alguém está discutindo ou está fazendo algum tipo de conteúdo. Eu acho não, eu tenho certeza. Eu já vi vídeo de gente na Rússia falando que a Terra é plana. Só não entendi muita coisa porque está em russo. Mas gente na Rússia, na França, na Itália, no Japão, tanto brasileiro como outros que moram lá, estão falando sobre esse assunto. O assunto Terra plana pegou vários lugares do mundo. Pedro, você entende que isso também a gente voltar para a criação, que foi falar da Terra plana, é voltar para Gênesis? É voltar para aquela narrativa de no princípio criou Deus os céus e a Terra era sem forma e vazia, né? O Espírito de Deus parava sobre as águas, aquela coisa toda ali e tal. Tudo isso que a gente já traz aqui no canal. Você entende que isso também é um sinal desse tempo de revelações, desse tempo de fim que se aproxima, essa questão formato da Terra também? Com certeza. Eu entendo sim, porque até no meu livro, Os Reis que Virão, eu falo sobre isso, a respeito do engano, né? Porque eu digo lá que quando ocorreu lá, Jesus fez aquele discurso escatológico em Mateus 24, sim, e os discípulos vieram, né? Diz-nos quais serão os sinais da tua vinda, do fim dos tempos. Então Jesus ele não fala, vai ter uma grande explosão, vai ter isso, vai ter aquilo. Não, a primeira coisa que ele fala é o seguinte: cuidado para que ninguém vos engane. Porque o engano ele vai ter que ser dissipado. Porque fala também que os eleitos, certo? Os eleitos, eles poderiam ser enganados, mas não são enganados. Por exemplo, no que diz respeito à Terra plana, eu não sabia que existia essa discussão, sabe, Leandro? Não sabia. Não tinha
Nada disso vinha na minha mente. Pelo contrário, vejam só, sempre gostei, porque o povo gosta de dizer que o terraplanista é ignorante, né? É burro. Tal. Mas veja só aqui, ó. Olha a literatura aqui, que eu gostava de ler. Eu não joguei fora, não vou jogar fora livro, né? Aqui, ó, literatura. Tá aqui. Ó. Pedro, o seu áudio caiu. Alô? Caiu? Desce o seu microfone. Abafou ele aí, seu áudio ficou sem áudio. Cara, deixa eu ver. Alô? Para mim, pelo menos, o seu áudio cortou. E pelo que eu tô vendo, não vai acontecer internet. A hora que você pegou esse primeiro livro aí, tá saindo para vocês? Tá saindo? Aqui? Então foi para mim. Deixa eu ver aqui. Alô? Pode falar agora, Pedro, por favor. Sim. Então, tem aqui, ó, livro. Aqui. Biografia do Einstein. Né? Então, naquela época, eu estava pesquisando, eu estava escrevendo, sabe o que, Leandro? Um tratado de teologia quântica. Tá ouvindo? Teologia quântica. Achava isso o máximo, né? Li essas coisas. Caramba! Aí, um belo dia, né, já contei isso várias vezes, eu estava andando de carro, minha mulher estava dirigindo, o meu carro estava na oficina, ela estava me dando carona. E aqui eu moro num local que dá para ver o Lago Paranoá e aquela ponte JK, sabe? Sim. E aí eu olhei para aquele lago. Até uma vez um sobrinho da minha mulher falou assim, tio, o que é aquele cimentado, né? Olha só, eu já era terraplanista nessa época. Aí, a concepção da criança, né? Um cimentado. Eu olhei para aquela água e vi assim, né, um negócio plano. Aí eu comecei a pensar, eu falei sozinho para mim, dentro do carro. Gente, mas a gente estamos girando, né? Mas essa água está tão plana, tão quieta, parada. Eu fiquei com aquilo na cabeça 3 dias. Até que eu fui, entendeu? Comecei a pegar textos bíblicos, né? Falar assim, a face das águas. E aí eu fui pesquisar alguma coisa, né, no Google, eu nem lembro que eu digitei. E caiu naquele canal o canal é o Leandro, né? Leandro também. Que ele fala, Mistérios do Mundo, né? Mistérios do Mundo. O Bruno. Mistérios do Mundo. É o Bruno. Aí caiu no canal. Aí eu vi lá um vídeo do ODD. Aí eu fui num link lá, o mundo verdadeiro, certo? Aí comecei a ver aquilo ali. Aí veio na minha mente todos os versículos bíblicos, né? Que eu tinha lido, que para mim, no meu entendimento, aquilo não encaixava, certo? Então, na verdade, isso aí é o quê? É Deus mostrando para pessoas, certo? Eu entendo isso, é o Espírito Santo, nos últimos dias, mostrando e revelando às pessoas a verdade. E eu comecei a escrever aqui um texto, olha aqui, vou ler aqui, tá? É um texto que eu escrevi aqui para a live, tá? Quando Deus condenou o homem a ser expulso do paraíso e o condenou com a morte, vejam só em que situação o ser humano ficou. Tentado por causa da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele foi condenado a estar no mundo a partir dali em busca de conhecimento. Ele teve que aprender a construir a civilização, como viver em um mundo amaldiçoado, e toda a sua percepção foi afetada, de modo que até os seus sentidos estavam agora limitados. Podemos especular como era a vida de Adão no paraíso. Na inocência dele, entendo que Deus permitiria que o conhecimento que realmente importava, o conhecimento da pessoa do próprio Deus, né, seria um tete-a-tete eterno. Ele estaria ali conversando com o Criador, né? E toda a sua descendência, que somos nós, estaríamos agora, né, sem nenhum problema, e conhecendo o Criador.
Mas por causa do engano, ao invés de aproveitar esse falso conhecimento, o conhecimento do bem e do mal, ele foi condenado a buscar conhecimento, tá entendendo? Porque a percepção dele foi limitada e agora pode ser objeto do engano. Que esse heliocentrismo é o quê? É justamente o engano de Satanás na mente das pessoas, tá? Para justamente colocar a Bíblia, a palavra de Deus, em contradição. Né? E a pior coisa é que muito cristão entrou nessa. E nós entramos também, não é? Porque todos nós éramos bolóides, não é verdade, Leandro? Né? Nós éramos bolóides, né? E hoje somos, aí pela graça de Deus, estamos aí nessa luta, né? Para tentar reverter esse engano. Alô? Ah, pois é, então caiu. Bom, aí caiu aí, né, o áudio do Leandro. Sim, tá. Bom, então, falando, por exemplo, né, o Leandro fez um vídeo aí, fazendo um react aí, de um pessoal, eu acho que é o último vídeo que ele colocou, um cara dizendo lá que os terraplanistas são charlatães e que somos burros, etc. Agora, vejam só, tá? Esse livro aqui, ó, A Sabedoria da Antiga Cosmologia, os terraplanistas são muito inteligentes, tá? Porque eles utilizam justamente aquilo que ele fala aqui, e esse aqui é um cientista reconhecido, ele utiliza os seus sentidos para poder compreender a realidade. Então diz assim, ele diz que existem dois modos diferentes de conhecimento, dois modos diferentes de você acessar o conhecimento. É necessário, novamente, distinguir entre dois modos bem diferentes de conhecer, ele diz. A percepção sensorial cognitiva, que vem disso aqui, da nossa mente, que nos conduz ao domínio corpóreo. E o modus operandi, ou a maneira, né, que opera a ciência física, que acessa o que tem o chamado universo físico. Então, isso aqui é um modo que nós acessamos a realidade, né? Então, o nosso acesso a tudo que nos cerca. Dito isto, torna-se evidente que o geocentrismo é baseado na primeira dessas modalidades de conhecimento. Ao encarar o céu noturno, podemos de fato perceber as estrelas e planetas circundando a Terra, enquanto esta nos parece central e imóvel. Quanto ao segundo modo de conhecimento, geralmente tomamos como pressuposto, viu, Leandro? Estou lendo isso aqui, ó. Certo? Quanto ao segundo modo de conhecimento, geralmente tomamos como pressuposto que a ciência física posicionou-se inequivocadamente do lado do heliocentrismo. Isso aí a gente já sabe. Inequivocadamente, ela apoia o heliocentrismo. Como vimos, porém, no capítulo anterior, ocorre que a física contemporânea nos permite vislumbrar a hipótese de que a Terra não se move e não orbita de fato. E olha o que ele diz. De acordo com a teoria de Einstein, nenhum experimento pode provar o contrário. Então, nós estamos corretos, tá? Do ponto de vista científico. Porque o nosso acesso ao conhecimento é isso aqui. Ele diz, devemos notar como é evidente
que não há nenhum heliocentrismo, porque existem vários, tá? Assim como há várias teorias do geocentrismo. Devemos notar como é evidente que não há nenhum heliocentrismo que tenha como base a percepção sensível cognitiva. Aquilo que você vê. Então, o heliocentrismo, ele é ideológico. E ele fala, em adição, porém, ao que tenho chamado heliocentrismo físico, há a posição promovida por Galileu, que alega, baseado em supostos fatos científicos, que a Terra gira em torno do Sol. Apesar disso, como acabamos de ver, os argumentos de Galileu demonstraram-se falaciosos, e seu festejado é puro se mover. É mesmo impossível de provar. Quem está falando isso é um cientista, PhD em matemática, que trabalhou na NASA. Então, né, esses bobocas aí que ficam falando que nós, terraplanistas, somos burros, eles é que são burros, ou ignorantes, eles não têm acesso à verdadeira informação. Aquele negócio de papagaiar, né? Está papagaiando aquilo que ele ouviu lá, que ele leu naqueles livros do MEC, né? E ele fala mais. Aqui, veja só, isso aí, ó. Tem-se sugerido que a cosmovisão geocêntrica corresponde à mentalidade do dito homem primitivo, né? Aquilo que você já falou e abordou no seu canal. Um tipo que aceita o testemunho dos sentidos de forma crítica e é supostamente incapaz de raciocínio científico. Sugere-se ainda que a percepção humana é inerentemente falha e sujeita a diversas ilusões, precisando ser retificada, ó a falácia deles, por meios científicos para que se obtenha acesso ao conhecimento autêntico. Aí ele diz, simplificada quanto seja essa breve caracterização da epistemologia de viés científico, epistemologia é a teoria do conhecimento, né? Ela se presta a identificar com a expurcação, quer dizer, a violação, né, da percepção sensível operada pelo cientificismo contemporâneo e sua desconsideração como um meio sério e respeitável de conhecer. Para a mentalidade cientificista, o modus operandi da ciência ocupa o posto supremo como o único meio de obtenção de conhecimento autêntico. Olha a falácia. Aí vem o Bertrand Russell, que era um ateu, né? Ele disse assim, o que a ciência não nos pode dizer, a humanidade não pode conhecer. Olha que absurdo. Sabemos, é claro, que não é este o caso. Precisamos entender, antes de tudo, que a percepção sensível, cognitiva, pode sim fornecer acesso a domínios da realidade inalcançáveis pela investigação científica. E que o que aprendemos em nossa vida diária é parte de um mundo autêntico, que a ciência física, enquanto tal, não nos pode revelar. Parece ainda que a conspurcação científica teve um efeito debilitante, olha o engano, em nossa capacidade de perceber, acelerando nossa decadência coletiva. Então, são poucos que estão acordados para isso, porque a maioria está aí envolvida nessa coisa mental, essa alienação mental da ciência moderna, né? Aí ele fala, desde aquele estado imaculado no qual, de acordo com o apóstolo Paulo, éramos capazes de penetrar nas coisas que foram feitas. Voltando à questão do geocentrismo, devemos notar que a cosmovisão, a que chegamos por meio da percepção sensível, é evidentemente geocêntrica. O que aprendemos por meio das percepções sensíveis é que a Terra sobre a qual caminhamos repousa no centro do universo e que o Sol, a Lua, os planetas e estrelas revolvem ao seu redor. Para sermos precisos, então a resposta para os idiotas, tá? Aí, ó, que ficam xingando os terraplanistas de burro, tá? Devemos notar que o ponto de vista geocêntrico não se recomenda apenas a compreensão de mentes ignárias e carentes de instrução, como nos tem sido dito.
essa cosmovisão é, na verdade, compatível com a compreensão dos sábios e dos santos. Vou repetir. Essa cosmovisão, essa que nós defendemos, que Deus abriu a nossa mente, escolheu a nós, escolheu a você, Leandro, para falar a verdade, tá? Então tá aqui, ó. Essa cosmovisão é, na verdade, compatível com a compreensão dos sábios e dos santos. E na Bíblia, santo é aquele que é separado. Então nós fomos separados por Deus, certo? Para, neste período pré-tribulacional, antes da grande tribulação, esse juízo de Deus que vai saber bater sobre a terra, nós possamos pregar a verdade com coerência. Eu não quero pregar a verdade do Evangelho, de uma forma esquizofrênica. Quer dizer, eu tenho que tentar encaixar toda essa teoria maluca, que estamos aqui nessa bola, que surgiu de um Big Bang, na verdade bíblica. Isso o cara tem que ser doido. Por isso está cheio de crente maluco. Tá? É por isso. É por isso. Se entregaram ao engano. Falei demais? Não, falou demais não, tá ótimo. Deixa eu explicar uma coisa aqui pro pessoal. E a conexão que caiu, mas eu já resolvi aqui. Pessoal, como o Pedro tá sem fone, sem retorno, quando eu falo, dá eco aí para vocês, tá? Então é por isso que eu tô aqui quietinho, deixando ele falar e depois, aí quando eu falo, eu coloco o microfone dele no mute, tá? Porque senão vai sair o eco lá da minha voz. Aí deixa eu explicar isso para vocês aqui. Muito obrigado, irmão Pedro, por tudo que você falou. Esse livro aí é Ciência e Mito, se não me engano, né? Esse livro é sensacional. E, pessoal, esse livro, a sabedoria, melhor dizendo, a sabedoria da antiga cosmologia, Wolfgang Schmidt. Esse livro aí é um cientista, Ciência e Mito, o outro aí dele também, né? Wolfgang Schmidt. Galera, esses livros aí, eles estão dizendo claramente que o modelo da bola molhada giratória, o culto, de Nicolau Copérnico ao Sol, que foi a paixão bate com a realidade, não é a nossa percepção sensorial da realidade, tá? Essa é a questão, entendeu? E por mais que nos chamem de louco às vezes, de ignorantes e essas coisas todas que vocês já sabem, gente, nós estamos no caminho certo, tá? Nós estamos a favor da Terra estacionária dela. O Sol, a Lua e as estrelas, bem como os planetas, tudo que você vê no céu noturno, foram criados para a Terra. A Terra é o centro dessa coisa. O Sol, a Lua e as estrelas foram criados para a Terra, para iluminar a Terra. O Sol para fazer a separação entre luz e trevas, estações do ano e etc. No modelo convencional, no modelo que a gente aprende na escola, é o contrário. A Lua é um planetinha entre vários outros planetas. A Terra é um pálido ponto azul, quase que insignificante. Mas é o que eu sempre trago aqui no canal, sempre falo para vocês. Engraçado, né? A Terra é pequenininha, é um pálido ponto azul, mas tudo que acontece lá em cima vem para a Terra. Uma explosão solar não vem para a Terra. O não sei o que de magnético não vem para a Terra. A estrela estourou lá na casa do chapéu. Não, a radiação cósmica vem para a Terra. É muito estranho, né? Ou será que é porque a Terra é a centralidade da coisa e tudo isso está acima dela? Aí faz sentido. Tudo que acontece lá em cima vai refletir na Terra, porque a Terra estaria aqui e tudo acima dela. Ela sendo o palco principal de toda a coisa, de toda a história. E esses, digamos assim, atores coadjuvantes, Sol, Lua, estrelas e etc., fazendo o seu papel ali em cumprimento na Terra. Bom, eu penso dessa forma e eu costumo dizer aqui no canal, né? Segue plana até segunda ordem. E outra coisa, Leandro, é que
com esse heliocentrismo, as pessoas, ele diz lá, né, que coletivamente estamos mais estúpidos, né? Porque existe, né, dentro do geocentrismo, existe justamente aquela noção de hierarquia. É Jesus Cristo, o que ele falava? O que ele disse? Eu vos falo das coisas celestiais. É o celeste. Aquilo que é celeste é superior. Nós somos do reino terrestre. Estamos submetidos a algo que está acima de nós. Então nós não podemos tudo. Né? A humanidade perdeu totalmente o rumo, justamente por causa de uma premissa, certo? Que parecia inocente, mas vejam só o tamanho do estrago. Então a humanidade hoje está perdida. Não tem esse sentimento de que o celestial é algo para o qual, na verdade, ela foi. A humanidade, né, quando Deus nos criou para aquilo que é celeste, né? O vosso, como é que diz aquele versículo lá? Acho que é em Colossenses, se alguém lembrar. A vossa pátria está nos céus, de onde nós aguardamos, né? Aguardamos o Senhor. Então, essa hierarquia, né? Jesus falou isso. Eu sou lá de cima, vocês aqui são de baixo. Vocês são aqui de baixo. Né? Então, houve aí justamente essa falsa percepção, esse engano, desvirtuou a humanidade coletivamente. E é isso mesmo que eles querem. Então, estamos aí nesse trabalho de formiguinha. Mas eu entendo, eu acredito que as pessoas que Deus escolheu, elas vão entender. Deixa eu colocar uma imagem aqui, Pedro, para a gente conversar sobre ela. Quer ver? Essa que eu sempre mostro aqui no canal, né? Que é do conceito de formato da Terra. Apesar da gente falar bastante da Bíblia, eu queria que o Pedro falasse sobre isso também. Essa imagem que eu sempre mostro nos meus vídeos Pedro, todos aqueles povos antigos, inclusive vizinhos ali dos antigos hebreus, eles tinham o mesmo entendimento, o mesmo conceito de formato da Terra. Tá? Não é uma exclusividade só da Bíblia. A gente cita mais a Bíblia porque, né, somos cristãos e a gente lê o Antigo Testamento e etc. Só que, e eu não estou falando isso para dizer assim, não é uma exclusividade só da Bíblia e querer desmerecer a Bíblia, não. Pelo contrário, eu falo isso para responder àqueles que dizem que nós falamos sobre esse assunto, que é uma seita de pessoas religiosas. Não, o mundo antigo inteiro, a ideia de formato da Terra era a mesma. Tá? Eles realmente acreditavam naquilo que a experiência sensorial mostrava todo dia e toda noite. O povo hebreu esteve cativo na Babilônia. O povo hebreu ficou no Egito. E no Antigo Egito, tá aqui também eles também. A ideia era de uma terra plana, estacionária. O sol para os egípcios é um disco. Bom, talvez realmente você já viu o outro lado do sol? Já vi nas imagens de computador da NASA. Mas ver o outro lado do sol também a gente não consegue ver daqui. Aquele sol girando, parece uma bola de fogo explodindo ali, aquilo é o sol da NASA. Tá? Então, assim como a Lua também, a gente não vê o outro lado da Lua. Dizem para nós que a Lua tem um outro lado e tem aquelas imagens do lado oculto da Lua, também geradas por computador, mas a gente já sabe que a Lua tem sempre a mesma face voltada para nós. E está congruente com o conceito dos antigos aqui, tá? Inclusive os índios, né? Aqueles índios mais, digamos assim, raiz, não é índio que vai para a escola, mas porque o índio que vai para a escola já está sendo doutrinado também, como nós fomos. Tem índio aí que usa telefone celular, computador, pede comida no iFood. Isso é um índio moderno. Estou falando aquele índio mesmo, raiz, tá?
Eles ensinam, inclusive eu fiz um vídeo aqui no canal sobre o líder Yanomami, David Copenaua, e ele fala em um vídeo que o homem branco não ensina o que eles ensinam para os filhos deles, para as crianças brancas. O que eles ensinam para os filhos deles é que nós estamos dentro do ovo cósmico. A Terra está dentro de um ovo que seria o universo. Engraçado, né? Igualzinho esse modelo que a gente sempre apresenta aí. O universo, sim, esférico, mas a Terra um plano dentro dessa esfera. É isso mesmo, Pedro? Fala um pouco para nós aí. Então, as verdades bíblicas, né? Elas foram transmitidas primeiro oralmente. E Moisés, ele foi ali criado no Antigo Egito. Certamente teve contato com todos esses, né? Ali o Antigo Egito era era a Meca do conhecimento, né? Sim. Podemos dizer assim, do mundo antigo. O faraó alimentou, né? Alimentou as pessoas daquele tempo, né? Com a história de José, nós sabemos. Então, Moisés, ele teve acesso a todo esse conhecimento. Agora, quando ele escreveu o Gênesis, né? Escreveu a Torá, ele recebeu a inspiração divina, porque é o seguinte, a semente divina, a semente de Deus, está em todos os povos espalhados pela terra. E essa verdade também. Agora, eu entendo que ali, podemos dizer assim, que Deus mostrou para Moisés, coloca aí no livro, certo? A revelação daquilo que eu posso lhe apresentar a respeito da criação, daquilo que, né, foi feito. E ele, então, certamente, o Espírito Santo fez filtrar todo esse conhecimento e ele colocou aquilo que Deus queria nas Escrituras. Mas, certamente, né, os povos antigos, eles tinham justamente... vejam só os gregos, né? Os gregos, se bem que foram um dos primeiros gregos, né, que começaram a inventar essa história do Sol, né? A semente do heliocentrismo. Então, porque a verdade divina sempre anda, né, ao lado ali, ao lado da verdade divina sempre tem a mentira, né? Sempre estão ali, né? Então, Deus permitiu aí e revelou a Moisés, no meio de todo esse conhecimento, colocou a verdade, mas vemos aí, o Navajo, né? Os índios, ameríndios, né? Índios da América, né? Quer dizer, bem distantes, né? Vejam só, eles estavam geograficamente distantes lá do Egito, mas já tinham essa concepção. Né? Então, é porque a verdade, ela está aí. Né? E como disse ali o Wolfgang Smith, né, eles tiveram acesso a isso cognitivamente pelos seus sentidos. E o nosso sentido superior qual que é? É a visão, né? Nós nos vemos no mundo e nós nos movemos no mundo através da visão, que é o nosso primeiro sentido, né? E aí tem a audição, né? Aí você sabe que você está numa terra imóvel por causa da audição, né? Porque tem ali o labirinto, correto? Eu tive a experiência de fazer um cruzeiro e quando nós aportamos lá no porto de Miami, eu desci, aí de repente, rapaz, tudo estava girando. Porque ficamos 8 dias em alto mar, no balanço do navio, né? Certo? E aí quando eu cheguei em terra firme, tem até um livro, né? Terra Firma, que é aí, fala da terra plana. Então, quando cheguei em terra firme, eu vi tudo girando. Ficou uma semana, rapaz, eu ia dormir aqui em casa, dormindo, eu parecia que estava no navio, tudo balançando. Até o meu sentido auditivo, né, aqui, o labirinto, se acostumar novamente com um ambiente de terra firme. Né? Só isso aí você já pode... Interessante. Não é isso? Você começa a entender, né?
Então, é isso aí, ó. Justamente. Eu tenho um vídeo no canal chamado O Firmamento. Eu vou... Deixa eu... Depois... Fala aí. Não, vou comentar essa questão que você falou do Cruzeiro. Aí a gente fala sobre essa... Isso acontece com muitas pessoas assim, que navegam, principalmente as primeiras vezes, né? Não sei se é a primeira vez do seu caso, mas isso é muito comum acontecer. Eu também já fiz um cruzeiro, eu tive oportunidade, foi no final de 2018. Eu não me senti tanto assim, não. Né? O meu cruzeiro foi mais perto. Saí do Rio de Janeiro, fui para Buenos Aires, na Argentina, desci mais um pouquinho, Punta del Este, Uruguai, e depois a gente subiu de novo e desceu no Rio de Janeiro. Deu uns 8 dias também. Mas eu senti um pouco disso aí que você falou. Você fica meio desorientado, sim. E agora, imagina, né, Pedro? Agora aí a gente vê, né? A Terra girando a 1.600 km por hora, como nos ensinam na escola, mais 110 mil km por hora em torno do Sol, mais acima de 500 mil km por hora no Sistema Solar, e o Sistema Solar mais de 1 milhão de km por hora em um dos braços aspiralados da Via Láctea. Meu amigo, para mim isso tudo beira o absurdo. Aí vão dizer assim, não, mas a gravidade para você, ou melhor, a gravidade é o cala-boca na nossa capacidade de raciocinar em cima do absurdo que colocam. Porque colocam o absurdo como a verdade. Aí quando você começa a questionar o absurdo, a gravidade. Aí para você parar de argumentar, para você, não, então tá, a gravidade. Mas o que é a gravidade, né? É uma força, inclusive, que ela nunca foi provada. É muito complicado se provar a gravidade. Das 4 forças fundamentais da natureza, que a gente aprende, né? A primeira, a gravidade. A segunda, eletromagnetismo. A terceira e a quarta, energia nuclear. A forte e fraca. A segunda, que é o eletromagnetismo, sobrepuja a gravidade sempre. Ela está sempre sendo detectada e a gravidade não. Tanto que o método mais correto de se prever terremotos, que é o método do H.G. Nelson, da década de 50, 60, ele é utilizado até hoje, ele tem 93% de precisão. E esse método é interação eletromagnética entre os planetas, não interação gravitacional. Então, assim, eu acho que fica muito claro para nós que a gente vive num plano estacionário, como o Pedro falou, a experiência dele do cruzeiro, depois que as coisas começaram a normalizar para ele, quando ele ficou em terra firme, e dentre outras questões que a gente percebe. Agora, Pedro, eu quero te perguntar, é uma pergunta um tanto assim, né, digamos, polêmica. Pedro, por que, no seu entendimento, por que as sociedades bíblicas, esse pessoal que vai traduzindo a Bíblia, Almeida, Revista e Corrigida, e atualizar, e etc., tiraram essa imagem aqui lá do início da Bíblia, do Antigo Testamento, que está aqui, mostrando o conceito cosmológico dos antigos hebreus, a Terra como um plano estacionário, Sol e Lua acima dela, estrelas e planetas, o firmamento. O que aconteceu que esse tipo de Bíblia que foi sumindo? O povo ficou com vergonha? O que está acontecendo? Fala para nós aí. Bom, minha mãe tinha uma Bíblia que eu gostava de ler muito. Eu só lia o livro de Gênesis, né? Quando eu era pequeno, eu gostava muito desse livro. E tinha essa imagem aí, tá? Tinha essa imagem. A folha fininha, tal. Mas as outras Bíblias que vieram, né? Já vieram aí e já extirparam esse ponto aí, essa imagem, né? E eu tenho aqui, rapaz, eu bato muito contra isso, né? Eu tenho até uma série no meu canal que é Comentários Distorcidos sobre a Bíblia. Tem uma Bíblia de estudo, aí você vai ver, compra qualquer Bíblia de estudo hoje que você comprar, Gênesis, mostra o quê? Uma bola.
Aí os caras vão falar de teoria científica, né? De astronomia. Tem uma Bíblia aqui, eu fiz um vídeo no canal. Diz lá, tá escrito, rapaz, na nota de rodapé lá, na nota de estudo, tá escrito assim, que a Via Láctea demora 2 bilhões de anos, parece, para dar o giro nela mesma. Meu Deus, gente, isso aqui é uma concepção evolucionista, né? Vai totalmente contra os conceitos lá ensinados na Bíblia. E está escrito isso. E eu digo para você, o sistema educacional, o currículo do sistema educacional é feito pelos jesuítas. Os maçons estão subordinados a eles. Você já viu quantos astrônomos? Como é que pode, né, rapaz? Uma sociedade, esses caras, eles são fera mesmo, né? Uma sociedade religiosa, né? Interessante. Esses heliocentristas dizem que nós somos religiosos, tá? Não é religião, não é ciência. Mas aí, se você for pegar o tanto de membro dessa sociedade, tá? Dessa maçonaria dos jesuítas, né? O tanto de membro jesuíta que é astrônomo é 90%. 90%. Todos os conceitos da astronomia moderna vieram dos jesuítas. O Big Bang é de um jesuíta, Edmond, né, de Eduard, não sei o quê. Esqueci o nome do cara. Mas tem foto dele. Tem foto dele lá. É ele que ensinou, que popularizou o Big Bang. Certo? Talvez eu lembre o nome dele depois. Ele popularizou o Big Bang. O Copérnico era também um jesuíta. E eles que são os astrônomos. Eu tenho um livro aqui do Teilhard de Chardin, que ele fala do fenômeno humano, né? E justamente, ele é um jesuíta. E fala aí fala a respeito do Big Bang, do heliocentrismo, da formação da Terra, como é que se formou. Aí toda uma história da carochinha, né? Então, a maçonaria está infiltrada aí nas sociedades bíblicas. É só isso que eu posso dizer. Tá? Eles estão comprometidos com a mentira, para desvirtuar a verdade. Né? Então, cadê? Deixa eu pegar qualquer Bíblia aqui. Essa aqui é a Bíblia de Estudo Jeffrey, tá? É Estudos Proféticos. Ela é voltada para estudos proféticos, justamente do ponto de vista dispensacionalista. Mas vejam só, não, dá até vontade de vomitar, rapaz, quando eu vejo esse negócio. Né? Aí, fala aqui, por que ele tem que colocar isso? Né? Para, sei lá, criar uma discussão. Ou, na verdade, é para que nós tentemos casar, né? Compatibilizar esses conhecimentos dessa falsa ciência com a Bíblia, né? Aí ele fala aqui, ó. Isso aqui, ó. Aí coloca, nasce uma estrela. Olha aqui. As estrelas já foram criadas por Deus, rapaz. A Bíblia fala que ele sabe o nome de todas elas. Né? Aí fala assim, nasce uma estrela. Aí fala aqui, a teoria dos astrônomos diz que as estrelas se desenvolvem dentro de uma densa nuvem de poeira e gás. A gravidade oriunda da nova estrela atrai a poeira, formando um redemoinho em forma de disco. Ao analisar as nuvens com o telescópio espacial Spitzer da NASA. Rapaz, quando nós poderíamos imaginar que o nome NASA, né, essa entidade estaria aqui no corpo de uma Bíblia? Pois é, você vê. Está aqui. Encontram-se evidências de que jatos de algum tipo de material são lançados. Aí é um absurdo, né? Então, eles são, né, esses caras, até prova em contrário, eles estão aí, certo? Eles são PEMA-PSUM, tá? Eles são PEMA-PSUM. É isso.
Mapessons. Pois é. Você vê que assim, os cristãos. Deixa eu abafar aqui o eco aqui. Os cristãos, eles realmente cederam à NASA, a religião da NASA. Os cristãos, que eu tô querendo dizer assim, não estou falando aquele cristão que vai para a igreja ali, humilde ali, vai lá, assiste o culto, etc. A ciência moderna, ela está comandando, inclusive, a Bíblia para a ciência moderna. Adaptaram a Bíblia para o globo. Sempre tem gente que fala assim, não, sabe o que está escrito na Bíblia? Lá em Isaías 40, 20 ou 22, se não me engano, que ele é aquele que está assentado em cima do globo terrestre. Pô, mas o original não é nada de globo terrestre. Fala um pouquinho sobre isso aí para nós, Pedro. Qual que é o original lá? Então, o original é Ruk, né? E Isaías tem uma palavra também, que eu não lembro qual é, que é parasfera, tá? Agora, eu enviei um e-mail, certo? Para a Sociedade Bíblica, contestando essa tradução, justamente esse ponto. Aí eles falaram, o seu estudo é bem interessante e tal. E aí eu fiz o estudo dessa palavra Ruk. Aí eles falaram, não é porque essa tradução é muito antiga, blá, blá, blá. Eles mesmos admitem que estão errados, tá? Mas para mim, foi má fé mesmo. Foi o dedinho de um maçom, meu amigo, tá? Para você ver, um dos caras da Sociedade Bíblica, que foi presidente da Sociedade Bíblica, ele foi meu professor de Direito Penal. Esqueci o nome do cara, rapaz. Já morreu já. Ele era adventista, tá? Era adventista. Clayton Rossi é o nome do sujeito. Clayton Rossi era adventista. Ele foi um dos presidentes da Sociedade Bíblica do Brasil, aqui com sede aqui em Brasília, tá? Eu o conheci, ele era adventista. Você sabe que o adventista é heliocêntrico, né? Justamente por aquela ideia de sábado, aquela coisa. 90% aí. Mas essa não é a questão. Mas ele estava comprometido aí com esse heliocentrismo. Certo? Essa tradução, né, é um absurdo. Isso aí tem o dedo, né, de um sujeitinho aí com segundas intenções, tá? Tem nada de erro, não. Como é que o cara que é versado em hebraico, né, o cara para ser um tradutor de uma sociedade bíblica tem que ser mestre em hebraico, né? Não sou eu que fiz apenas 6 meses de hebraico, não. O cara tem que ser mestre em hebraico, ele não sabe isso. Que a palavra Ruk significa círculo, né? Aquela Bíblia Ave Maria, que é muito boa. Você conhece, né, a tradução deles? Que fala assim, que aquele que está acima do disco terrestre, né? Disco terrestre, né? Isaías 40, 22 está traduzido assim, né? Agora, a Sociedade Bíblica do Brasil, naquela nova tradução na linguagem de hoje, desvirtuaram totalmente esse versículo, né? Então é isso, né? A mãozinha desses caras aí. E a gente sabe aí que todos os astronautas, né, aqueles que dizem que foram à Lua, comprometidos com a maçonaria também. Isso é verdade. A gente sabe disso. O Aldrin levou até uma flâmula lá da loja dele, dizendo que, né? Não, a maçonaria está aqui olhando vocês da Lua, viu? Cuidado com a gente, que nós somos poderosos, viu? Estamos olhando, ó. Olhando aqui vocês, aqui de cima, ó, você bate o olho lá, tem uma flâmula. Tem uma flâmula lá. Eu não sei se ele levou lá, disse que levou lá e só trouxe, né? Aí depois colocou lá no quadro. E teve muito comércio em cima disso, né? O cara levava lá um negócio que disse que foi para o espaço, depois leiloava, né? Ganhava mó grana, né? Eu não sei nem se eles estão leiloando aí as pedras lunares, né? Então é comércio também, né? Eu estive na NASA, sabia? Eu fui lá. Legal. Eu fui lá em 2019. Estive lá em Cabo Canaveral, rapaz. Fui dirigindo, fui até lá. E entramos lá, tem um museu, né? Um museu. Pagamos uma graninha, ó. $1, caro, viu? 4 pessoas entrar lá. E eu, como tinha nascido em 62, como eu nasci em 62, aí quem nasce na década de 60 tem um desconto lá. Eu tive não sei quanto, acho que 50%. Aí paguei menos. Aí tem lá, você entra, aquilo é um parque de diversão, rapaz. Igual tem na Disney.
Você entra no simulador, aí você vai lá nesse simulador, simula você dentro do foguete, indo lá, vendo a Lua, vendo a Terra, voando, né? O negócio é legal, mas é diversão, né? É comércio. Tudo virou comércio. Ainda mais numa nação capitalista, que são os Estados Unidos, né? Tudo vira comércio. Então, tudo é comércio. Aí eu fiz um vídeo, é tudo propaganda. O Einstein era o quê? Um garoto propaganda, rapaz. Carl Sagan, aqueles caras, né? Hoje eles estão batendo muito, né? Toda hora publica alguma coisa de astronomia, né? Toda hora. Você vê lá no Facebook, porque acharam um planeta que parece com a Terra, outro planeta que é feito de ferro, outro que neva, protetor solar, outro que tem algodão doce. Tem um que chove gasolina. Chove gasolina, tem esse? Caramba, então tem que morar lá, né? A gasolina tá cara pra caramba. Ai, caramba! Então, ó, comércio, tudo ser humano, ser humano é besta demais. Agora eu me amarro em filme de ficção científica. Gosto demais. Eu tenho aqui toda a série de Star Wars, né? Tem nos canais aí, né? Mas eu tenho o Blu-ray, que nem existe mais Blu-ray. Eu tenho aí Star Wars. Eu tenho a série da HBO em inglês, original, com o Tom Hanks apresentando Da Terra à Lua. From the Earth to the Moon. Aí aparece o Tom Hanks, né? Fazendo um discurso. É bonito, cara. Aí você chega a arrepia, assim. Aí vai lá. Aí conta a história. Tem um episódio que conta a história de como eles fizeram aquela coisa que pousou na Lua, né? Como eles fizeram o módulo lunar. Aí mostra lá os caras bolando, como é que... É aquela coisa que o americano sabe fazer bem feito, né, rapaz? Cinema. Isso aí, meu pai falava que sabia fazer Cadillac, cinema, tudo com C. Cadillac, cinema e outra coisa lá. Né? Sempre fizeram bem, né? Então é isso. Mas a gente tem que saber que é ficção científica. Não leve isso a sério. Eles riem na nossa cara, é isso aí. Verdade, escreveu o Chaves Oliver aí. Eles riem da nossa cara, eu não tenho dúvidas, não. É o que eu costumo brincar aqui no canal, é passar o mel na boca do gado. E a gente percebe que isso virou uma coisa quase que uma... Eu costumo dizer que o globo sim é que é uma crença, é uma religião. E quando você fala da crença de uma pessoa, geralmente ela não gosta, né? Quando você fala de todas essas questões de foguetes, sair da Terra, ir para a Lua, explorar outros planetas e parará, aquela coisa toda, os adeptos aí ficam muito furiosos, né? Por isso fazem vários tipos de ataques. E é mais fácil você manter uma pessoa no engano do que você convencer ela de que ela foi enganada. A verdade, ela realmente dói para qualquer área da vida. É doloroso você ver que você foi enganado, que você perdeu seu tempo, que você acreditou, que você foi ingênuo. É doloroso. E a gente está há tanto tempo aí com esse conceito, aí de repente aparece aí uma pessoa na internet e fala, não, a Terra não tem essa forma, a Terra tem esse formato aqui. É chocante. Eu me lembro em 2016, quando eu tive acesso a esse assunto a primeira vez, eu fiquei extremamente chocado. Eu fiquei assim, cara, né, será que realmente as coisas que nos contaram podem não ser como nos contaram? Eu fiquei realmente assim... A gente fica doido, né? A gente começa a caçar um monte de vídeo e assistir, a gente tenta refutar, não, mas aqui é assim, aqui é assim. E chega uma hora que você, cara, realmente eu tô convencido que tem caroço por baixo desse angu. Aí... E tem mesmo. Aqui, ó. Então, isso que você falou de crença aí. Esse livro de Urântia. Olha aqui. Então, essa crença aqui depende disso aqui, ó. Exato. Exato. Você lendo esse livro, você vê esse negócio, um monte de universo. Outra coisa, que ele estava falando aqui nesse livro da sabedoria da antiga cosmologia, né?
da realidade que nós temos acesso e tal. Aí você vê que chegou, tem esse negócio aí da teoria da Matrix, né? Nós estamos, na verdade, em um universo que não é real. Simulado. Então, essa é a conclusão. Como? Uma simulação, né? Isso. Então, mas isto aí, isso aí justamente é a conclusão lógica para todo esse falso conhecimento, esse falso entendimento. É a conclusão lógica. Né? Você vai chegar ao ponto de dizer que você não existe. Aí já entramos aí no universo quântico, né? Porque o átomo não começou com aquela história. O átomo, na verdade, pode ser dividido, e aí nós somos feitos, na verdade, de muitos buracos, espaços vazios, que nós não existimos, na verdade, né? Aí a alma não existe, nada mais existe. Pronto. Né? Essa é a conclusão, né? É a conclusão. E eu não sei por que ainda eles querem que a gente pense assim. Tipo, reduzir o ser humano a nada. Né? Reduzir o ser humano a nada, e aí automaticamente chega na ideia do Criador, o Criador não existe. É o ingrediente perfeito para esse tipo de mentalidade, né? O ser humano é reduzido a nada, a vida não tem propósito, a gente está aqui por um acidente, o acidente que fez a gente surgir, daqui a pouco vai surgir um acidente retrógrado que vai fazer a gente deixar de existir, porque eles dizem, os cosmólogos, eles ensinam assim, houve o Big Bang, a grande explosão, e o universo está expandindo. Mas vai chegar uma hora que ele vai expandir num ponto que não vai ter mais para onde expandir, vai voltar tudo, por nada. Então, olha aqui, eu estava vendo aqui, a Ívia Cristina. A Ívia Cristina, ela é a minha maior fã, né? Fã do meu canal, aliás. E ela escreveu aqui um negócio engraçado. Lê aí, Leandro. Lê aí. Ívia Cristina, tá vendo aí? Deixa eu ver. Achar o comentário depois dela. Do Charles Oliveira. Aqui, ó, deixa eu ler. Ívia Cristina, muito obrigado pelo comentário. Um dia eu falei para uma criança de 10 anos, olha ali no céu, é Marte. Daí a criança falou, sério? Pensei que era mentira. Daí eu disse que não acreditava também. Rimos muito. Olha aí. A criança raciocinando mais que muitos homens aí, barbados aí, né? Então, o meu garoto está aqui, ó. Ele tem 18 anos. Aí ele está lá vendo os filmes japoneses ali, os desenhos animados japoneses. Aí ele um dia chegou para mim, rapaz, mas eu ainda era bobolóide naquela época, né? Aí ele chegou para mim, eu estava lá dentro do carro, ele no banco de trás, lá na cadeirinha, uns 4 anos, eu acho. Ele falou, papai, ele falou, fala, filhão, fala, filhão. Ele, papai, se a Terra gira, como é que o avião pousa? Aí, rapaz, que sinuca de bico. Aí eu respondi, é a gravidade. É o que ele respondeu, né? É a gravidade, filho. Aí o menino, tá bom, papai. Aí, tá vendo como os idiotas dos adultos lascam a criança? É desse jeito. Né? E a gente vai passando. Essa maldição hereditária, né? Essa é a verdadeira maldição hereditária. O heliocentrismo, que está na cabeça aí. Gente, o que tem de canal, de pastores, o cara falando que o mundo vai acabar por causa de um asteroide, não está no gibi. Né? Tem gente aí tendo até visão que deixou o corpo, aí passou por Saturno, Netuno, Plutão, viu a Terra. Viu um monte de bola. Por aí vai, né? Viu um monte de bola. E viu um monte de bola. Rapaz, e depois disse que não gosta de futebol, hein? Depois disse que não gosta de futebol. Pessoal, o negócio é sério, é desse jeito aí. É desse jeito. Pessoal, a live tá muito boa, tá? Eu combinei com o irmão Pedro, falei para ele que a gente ia conversar em torno de 1 hora, mais ou menos, já tem 1h10 aí de live. E eu vou agradecer muito a presença do Pedro aqui com a gente, a live é muito boa, descontraída. Vou te chamar outras vezes aqui, Pedro, com certeza, para a gente conversar mais, tá?
Eu não vou poder ficar mais tempo também, tá? Na live. Por isso que eu tô terminando ela um pouco mais cedo também. Geralmente as minhas lives são um pouquinho maiores, 1h30, às vezes 2 horas. Eu não vou poder ficar mais do que esse momento. Mas eu quero agradecer, pessoal, a presença de cada um de vocês, tá? Obrigado mesmo. O pessoal aí do Superchat também, obrigado. O Halen Alves aí na moderação. Obrigado também, tá? O Nascimento na moderação também, obrigado. Pedro, eu quero te agradecer muito por você ter aceitado o meu convite. A hora que você quiser me chamar no seu canal também, é só chamar que com certeza prontamente eu vou aparecer lá para a gente trocar uma ideia. E queria que você mandasse a sua saudação final aí para o pessoal, se despedisse, mandasse um abraço para a gente finalizar. Então, Leandro, eu agradeço aí o convite, viu? Muito bom, gostei. O seu canal é uma referência, né? Principalmente aí no que diz respeito à Terra plana. Então, eu me senti muito honrado de estar aqui com vocês, com todos os seus inscritos, com você e todos os seus inscritos. Então, realmente aí é algo impagável, né? É impagável, não tem preço, não tem preço. Então, pessoal, Deus abençoe a todos nós, todos vocês. Né? Muito obrigado aí. Se quiserem, aí dê uma força lá no canal Escatológico, tá bom? Isso aí. A Terra segue plana até segunda ordem. Fica a dica. Com certeza. E só quem pode dar essa segunda ordem é o Criador. Por isso que eu falo isso. Uma coisa que eu queria falar, né? Quando eu conheci aí você nos seus vídeos, eu já desconfiava que tu era assembleiano, viu? Esse cara é da Assembleia de Deus. É o jeitão, né? Como é que é o selo de Deus, pô, no cara? Tem jeito não. Isso aí. É isso aí. Pessoal, obrigado então. Aquele abraço. Daqui a pouco a gente volta. Um abraço.